Espírito Santo, amém. Eu vou atender uma solicitação do pessoal da Communion para tentar botar de forma muito clara e muito simples a comparação dos dois modelos de mundo que estão em guerra hoje. Guerra espiritual e guerra política social. Está bastante claro para todo mundo que o mundo não vive um período de paz, né? Então, eu vou botar duas colunas aqui, depois eu monto isso num material visual e compartilho com vocês, mas assim, de um lado, existe um grupo que acredita que Deus é o Criador, que Deus é um Deus trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tudo foi feito por Jesus, que Jesus é o verbo criador de Deus. E esse mesmo verbo criador, Jesus, sustenta todas as coisas, sustenta o universo. De outro lado, tem um grupo que diz que o mundo foi criado espontaneamente, do nada, do acaso, pelo Big Bang ou por outras teorias que vêm surgindo. O grupo de cá acredita numa coisa chamada ordem natural, na criação de Deus, uma ordem que foi ditada por Jesus, e portanto que a voz de Deus, o verbo de Deus, Jesus, está na natureza de todas as coisas, por isso que a natureza das coisas é santa. Como o verbo criador criou todas as coisas, no próprio DNA estrutural ontológico de todas as coisas tem ali a vontade de Deus. De outro lado, tem um grupo que está recriando a criação, que acredita que Deus errou, se é que eles acreditam, para os que acreditam em Deus, e que propõe a inversão da ordem natural pela vontade do homem. E isso é um processo claro de rebelião contra o Criador. Mais ou menos como Lúcifer propôs ali no Jardim do Éden, para Adão e Eva. Eles dizem que é uma ordem orgânica, que as coisas vão acontecendo naturalmente, caoticamente. E isso, claro, relativiza a existência de Deus, em muitos casos até anula a existência de Deus, e aí nasce o ateísmo com toda a força. O grupo de cá acha que as leis naturais foram montadas, criadas, pensadas, desenhadas pela vontade de Deus, o que se chama de vontade positiva. O grupo de cá acha que as leis naturais são autovalidadas a partir do caos, a partir da própria lógica delas. As leis naturais evoluem. O grupo de cá acha que o ser humano foi criado com a finalidade de adorar a Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso é superior a toda a criação, porque é a imagem e semelhança de Deus. E Jesus, quando encarnou, mostrou isso claramente. Já o grupo de cá diz que o ser humano foi criado livre, por acidente evolutivo, darwinista, advindo do macaco. E, portanto, a única finalidade que ele tem é com ele mesmo, o ser humano. Portanto, a adoração a si próprio, ao ser humano. E isso evolui para a adoração a qualquer outra coisa. Portanto, eu tenho a autoadoração, mas eu também adoro as minhas paixões, da onde vem todo o panteísmo, o deus da gula, o deus da raiva, e eu adoro também os efeitos da criação, o deus da chuva, o deus do sol, etc. Portanto, qualquer coisa passa a ser adorável. E daí vem o paganismo, né? Vem o ecologismo, onde eu adoro mais a criação do que o criador. Vem o conceito de casa comum, e com isso vem um monte de coisa, veganismo, animais como filhos, tratados como seres humanos, enfim, ao mesmo tempo que o aborto é pregado por esse mesmo tipo de ideologia e agenda, enfim. Do lado de cá, que eu vou começar a chamar de antigões, ou obscurantistas, ou só católicos, existe o bem e o mal. E a salvação é o único objetivo da vida, porque o inferno é real. Do lado de cá, onde estão os inteligentões sofisticados, que usam a ciência como referência para tudo, e portanto são muito mais lógicos do que os obscurantistas católicos. O bem e o mal são relativos, todo bem tem mal, todo mal tem bem, yin yang, mas todo mundo no final vai ser salvo, porque para aqueles que acreditam em algum Deus, ele é amor. Um amor, sabe-se lá que tipo de definição de amor. Então, no final, todo mundo vai ser salvo. É o que se chama de universalismo da salvação. Não precisa acreditar em Jesus, nem seguir. Basta fazer bem aqui e ali,
viver direitinho que você está salvo. Mas para a grande maioria o inferno é só uma figura de linguagem. E o demônio também não existe. O mal somos nós que fazemos. Para os antigões, católicos, obscurantistas, a liberdade, igualdade e fraternidade existem em Cristo. Porque eu sou livre a partir do momento que Cristo me tira do pecado. Eu sou igual ao meu próximo não porque eu sou igual a ele. Cada um é único. Mas eu sou igual a ele no direito de salvação que Cristo me concedeu na cruz. Apesar da diferença que existe claramente entre cada um. E meu papel, obviamente, de fraternidade é amar o meu próximo na diferença dele. Porque eu sei que ele é igual a mim por ser filho de Deus. Portanto, nós estamos falando de espírito de obediência e amor. Do lado de cá, liberdade, igualdade e fraternidade, advindos do conceito da Revolução Francesa, super intelectual, é a força. Todo mundo é igual mesmo em todos os aspectos. Então você não tem direito a ter vontades específicas que vão contra o que se chama de colegialidade ou coletivismo. Então a sua individualidade está subordinada ao coletivismo. É um processo impositivo de igualação daquilo que Deus fez por vontade diferente. Isso traz o conceito de humanismo com força, mas também traz uma coisa chamada espírito revolucionário. Por quê? Porque o homem assume a obrigação de igualar todas as coisas a partir da revolução. A constante criação de revoluções que vão igualando o que eles batizam como justiça social. Do lado dos babacões católicos, no qual obviamente vocês já perceberam que eu me incluo, existe o conceito da união entre as pessoas em Cristo. E o amor, que é o amor ao próximo, ele é um amor a Cristo, ao próximo, que é meio para minha justificativa, para minha justificação e salvação. Do lado de lá, o amor ao próximo é fim. Portanto, você tem que amar o outro pelo outro e não amar o outro como nós católicos, porque o outro é filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. E é daí que vem amar os seus inimigos. Eu sou capaz de amar meu inimigo porque ele é filho do mesmo Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, e não porque ele é a pessoa que ele é. Desse lado dos superintelectuais, o amor ao próximo, ele é baseado inclusive no respeito à diversidade, que eles chamam de diversidade, que é a exploração da divisão e da diferença. Então, quanto mais eu fragmento e divido as pessoas e as relações, mais eu consigo provar a tese do respeito, da justiça social e do amor ao próximo. Quando, na verdade, a gente está construindo muito mais divisão e, portanto, empoderando alguns que organizam e orquestram essas divisões. Maquiavel falou muito disso, mas Maquiavel era um bobão. No fundo, quem mais tratou disso foi Lúcifer mesmo, porque diabo vem de diabolos, que é aquele que divide. Desse lado aqui dos babacões cristãos, existe o conceito da família natural. Esqueci de um detalhe. Para aquele grupo que acha que o amor ao próximo é suficiente, aqueles que ainda acreditam em Deus acham que vão se salvar pelas suas próprias obras. Um modelo meio pelagiano de ser, bem moderno assim. Basta eu fazer o bem. Por isso essa onda global de pessoas, o beautiful people que gosta de fazer o bem. Do lado de cá, fazer o bem, a gente faz escondendo a mão direita no bolso para que a esquerda não saiba o que se fez. Fazer o bem não é um emblema de vida. Fazer o bem é uma obrigação de filho de Deus. E que, portanto, não merece mérito, porque o mérito da salvação é só de Jesus. Eu não tenho mérito nenhum, porque como Paulo diz, todo bem que faço é Cristo que faz por mim. Agora, todo mal que faço, esse sou eu mesmo quem faz. Porque Cristo, que é bem, 100% bem, não faz mal. Mas voltando, a gente acredita no conceito de família natural, como núcleo, como tecido social. Papai, mamãe e filhinhos. Ainda que respeitemos as especificidades e individualidades de cada um e o direito de escolha, que vale para tudo, inclusive para homossexuais, para qualquer tipo de escolha de construção familiar. Eu respeito a decisão individual, mas não coloco isso como uma vontade de Deus. Do lado de cá, existem as propostas de agrupamentos afetivos como tecido social. Então, qualquer agrupamento serve desde que tenha amor ali no meio. Isso destrói claramente e corrói o tecido social. Para nós, homens e mulheres têm papéis claros e definidos, igualmente importantes, mas diferentes.
cada um conforme sua vocação e a própria natureza da sua estrutura como indivíduo. Natureza biológica, natureza antropológica, natureza que envolve papel social. Pro lado de cá, qualquer um pode ter o papel que quiser, os papéis são fluidos. Eu acordo na segunda achando uma coisa, na terça outra, na quarta outra. E cada um que me respeite daquele jeito que eu quero ser respeitado naquele dia, porque eu estou impondo a todos que me enxerguem do jeito que eu quero que seja enxergado. De forma que eu obrigo as pessoas a traírem o que estão enxergando, o que é objetivamente real e concreto, e passem a aceitar a subjetividade da minha decisão individual. Portanto, relações fluidas, papéis fluidos, mas personalidades fluidas. Eu sou o que eu quiser, no segundo que eu quiser, no máximo da minha liberdade. Desse lado aqui, filhos são criados pela família. Essa família passa valores, passa tradições, passa a história. Desse lado aqui, os filhos são cada vez mais criados pelo Estado, de maneira fria, igualitária, sem história, sem vida, sem um núcleo ao qual recorrer para buscar referências. E, portanto, muito mais gadizados como massa de manobra desse próprio Estado. Esse grupo que acredita que os filhos e a família tradicional é o núcleo da sociedade e os filhos fazem parte, propõe uma sociedade baseada na fé, na esperança e na caridade, e na justiça de Deus. O outro grupo propõe uma sociedade baseada na justiça humana, como se o homem pudesse ser justo, como se fosse natural do ser humano ser justo. É claro que isso promove concentração de poder, porque aqueles que definem o que é justiça, no final do dia, definem quem é e quem não é merecedor do que a sociedade pode oferecer. Nesse nosso lado aqui, as nações têm que ser independentes, porque cada uma tem sua cultura, cada uma tem sua história, cada uma tem seus valores, seus ritos, seus fatos históricos e, portanto, todas as expressões culturais, inclusive a religião. Do lado, ainda que a gente gostaria, e é nossa missão como católico, que todos se convertessem voluntariamente a Cristo. Do lado de cá, as nações são globalizadas, descaracterizadas, todas iguais, globais. Apaga-se o passado, apaga-se a história, apaga-se aquilo que constitui um povo. E todo mundo passa a ser cidadão global. Do lado de cá, eu tenho, historicamente, uma monarquia feudal que evoluiu para uma democracia capitalista liberal, que valoriza o indivíduo, que valoriza a capacidade de produção, a capacidade de crescimento pessoal e de autodesenvolvimento, que garante liberdade de culto, liberdade de propriedade, que garante um direito igualitário a todos. É claro que esse modelo é inconsistente na sua completude e que ele promove desigualdades e que a sociedade vem, portanto, com o tempo buscando melhorá-lo. Por isso democracia. Do lado de lá, não. Como um pequeno grupo de pessoas sabe o que é o melhor, esse pequeno grupo assume o controle do Estado. Tecnocracia. Define o que é bom e impõe o socialismo, que evolui para o comunismo. E que, portanto, promove uma absoluta concentração de renda e poder. Aliás, por que será que nessa crise do corona os mais ricos ficaram tão mais ricos? 700, 800 bilhões, especialmente aqueles que têm as plataformas tecnológicas, que fazem o mundo virar fluido e que anulam os conceitos de nação. E, em contrapartida, os pequenos empresários, a classe média, os profissionais liberais, aqueles que definem um Estado, que formam famílias, os antigos proletários que o comunismo jogou no lixo em troca do lumpenproletariado, por que esses agora perderam seus empregos e, portanto, houve a maior história de transferência de renda da classe média para a classe rica? E agora o próximo passo é da classe pobre, que ainda está sendo sustentada pelos corona vouchers de cada país, mas que o próximo passo, obviamente, é o empobrecimento dos mais pobres, o que leva à escravidão. Agora, não vamos achar que tudo isso é feito fora do Estado, não. Porque o direito também evoluiu de direito natural, baseado na lei de Deus e na lógica humana, construída a partir da revelação, especialmente aqui no Ocidente, para o direito positivo, que interpreta as leis conforme o seu tempo e conforme a lógica de cada tempo. Portanto, é um direito criado pela consciência daquela época. Na nossa história de obscurantistas católicos, a teologia subordinava a filosofia, que subordinava a ciência. Portanto,
A revelação de Deus iluminava o raciocínio humano filosófico, a compreensão humana, e a ciência, que é o processo de descoberta das leis naturais criadas por Deus, estava subordinada à filosofia e à teologia. No mundo moderno só vale a ciência, porque ela trata de supostos dados oficiais. A filosofia, a teologia, bem como a antropologia, a religião, a psicologia, são ciências humanas e, portanto, subjetivas, baseadas na consciência de cada um, na percepção de cada um. Portanto, não são exatamente ciências. Ciência é aquilo que pode ser objetivamente comprovado, ainda que, sobre o mesmo objeto, cada ciência diga uma coisa diferente e, às vezes, a mesma ciência o tempo todo, às vezes não, o tempo todo, a mesma ciência está desfazendo a descoberta imediatamente anterior feita no seu campo de descoberta, de investigação. Ou seja, eles separam uma coisa chamada verdade objetiva de verdade subjetiva, isolam a verdade subjetiva e nela jogam Deus. O nome disso é modernismo, né? Deus passa a ser só uma expressão do seu coração e da sua consciência, seja qual for o Deus, e o Deus verdadeiro revelado pela criação do mundo, por Jesus Cristo, confirmável pelos nossos olhos e também pela nossa experiência como seres humanos, esse some. Então todas as evidências da existência de Deus, tanto na criação, quanto na criação do homem, quanto na vinda e na revelação de Jesus Cristo, quanto na presença da igreja e nos santos, esse some, vira tudo conhecimento secundário. Do nosso lado aqui, a gente entende que todo mundo, por humildade e por fraqueza da carne, mais do que isso, pelo estado de absoluta impotência, porque somos criatura, falhas, furadas pelo pecado, o que me sobra é aderir a Cristo para me tornar um filho adotivo de Deus, potencialmente salvo por me transformar num seguidor de Cristo, num imitador de Cristo, dentro da sua única igreja, desde que eu seja, claro, batizado e que viva os sacramentos, porque filho de Deus é só quem é batizado. Os outros são criatura de Deus. Isso é muito claro. Já para os iluminados, que sabem o que é melhor para a humanidade, Deus é substituído por esse grupo de tecnocratas ou de brilhantes cientistas a serviço, sabe-se lá de quem, e que no fim promovem uma certa espécie de eugenia, que é aquele modelo nazista, comunista, fascista que diz quem pode e quem não pode, quem é melhor e quem é pior, no final quem vive e quem morre, né? Aborto é um caso clássico de eugenia, né? Naquela mesma semana onde se buscou salvar o cavalo a todo custo, se matou uma criança de 10 anos, filha de uma menina de 10 anos, e obviamente, dada a tragédia do caso, a discussão foi intensa. Para nós, a igreja, ainda que ela tenha imperfeições no seu campo visível humano, porque vamos lembrar que Jesus é Deus 100% e homem 100%, e a igreja, que é o corpo de Cristo, traz a carnalidade, só que a carnalidade de Cristo era perfeita, a nossa não é. Mas também traz a santificação de Jesus, porque ele é o cabeça da igreja. Essa igreja é o esteio da sociedade. Essa igreja, ela é o sinal visível de Cristo na terra, e é nela que o Espírito Santo age, justamente evitando a ação do demônio, que para eles é só uma figura mitológica. O que é bacana é dizer que Deus quis a liberdade de religiões. Não entendo. Deus quer então que os filhos dele sigam outro Deus. Que é da vontade positiva de Deus e não da vontade permissiva, que cada pessoa possa seguir o Deus que quiser. Isso é um absurdo. Infelizmente, nossa igreja tem acreditado em coisas assim, em núcleos específicos. Que o direito à religião é um direito baseado na natureza humana, a religião, a liberdade de religião. Quando, na verdade, a liberdade de religião é um direito humano, mas que não condiz com a vontade de Deus. Porque Deus quer que todos sejam salvos. E a salvação é só por Jesus Cristo. Isso tudo promove um processo de indiferentismo religioso maluco, porque agora qualquer religião salva. Produz ateísmo, produz paganismo, produz idolatria e, obviamente, produz
o afastamento das pessoas da santa e verdadeira igreja. Por nosso jeito de ver a vida, antigão, antiquado, quase ultrapassado, Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor, o único Senhor. E nós buscamos a santificação. Por lado de lá, o homem é o Senhor, humanismo. E como ele passa a ser o dono do bem e do mal, ele praticamente se luciferiza, né? Porque foi isso que Lúcifer ofereceu para Adão e Eva. A árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. A gente espera a libertação do pecado e a elevação espiritual em Cristo. O outro lado, no fundo, vai acabar escravizado pelo pecado, sendo bestializado por Lúcifer contra Cristo. Em suma, existe bem, existe bom, existe mal com U do nosso lado. Pessoas boas, pessoas más e bem. Do lado de lá, existem pessoas boas, muito visível isso. Existem pessoas más também. Existe algum bem, ainda que imperfeito, porque não está em Cristo, só por isso que ele é imperfeito, mas acima de tudo existe mal com L. Porque este mal é fruto da ação do demônio, ou que o Papa João Paulo II chamava de estruturas de pecado. É essa guerra que a gente vive hoje. Sempre foi assim. Sempre foi o mundo contra Cristo. Mas isso passou a se acelerar depois de 4 fatos históricos. Em 1517, quando Lutero rompe com a igreja e causa o primeiro cisma na igreja católica, e rupta o tecido, o corpo de Cristo, e divide o corpo de Cristo, e obviamente Lutero tinha razão em alguns pontos, a discussão não é essa, a discussão é a disrupção do tecido da igreja, e a individualização da relação com Deus sem passar pelo corpo de Cristo. Portanto, eu tiro a igreja do jogo. Em 1789, com a Revolução Francesa, humanismo, iluminismo, igualdade, liberdade, fraternidade, eu tiro Jesus Cristo do jogo. Em 1917, com a Revolução Comunista, tira-se Deus do jogo. Igreja, Cristo, Deus. E em 1717, no meio de tudo isso, tem a formalização da maçonaria, que vem junto com outras seitas secretas, atuando desde sempre contra a igreja. Basta ver um documento chamado Alta Vendita, escrito no século XIX pela loja maçônica italiana Carbonari. É um plano estruturado para a destruição da Igreja Católica. Leiam o livro do Taylor Marshall chamado Infiltração, que saiu em português agora. E o livro do Dom Atanásio Schneider chamado Christus Vincit. São livros fundamentais. Um outro livro importante para se ler é Escola da Escuridão, School of Darkness, da Bella Dodd, que foi uma ativista comunista norte-americana que infiltrou milhares de pessoas dentro da Igreja Católica norte-americana. Entendam a história do porquê a Igreja chegou onde chegou e o Concílio Vaticano II, que deveria refutar as heresias modernistas propostas na encíclica Pascendi do Papa São Pio X, na verdade se transformaram em doutrinas quase que oficiais da Igreja, ainda que não tenham esse caráter dogmático, porque o próprio Paulo VI diz que o concílio não tem esse papel, para a Igreja Católica depois do Concílio Vaticano II. E aí de lá para cá é um decréscimo monstruoso de número de convertidos, de frequentadores da missa, de número de batizados, de número de casamentos na igreja, de vocações, de ordens religiosas, enfim. O decréscimo é monstruoso no mundo todo. Sabemos que o inferno não prevalecerá contra a Igreja de Cristo, porque o próprio Jesus nos disse isso. Portanto, fiquemos firmes, irmãos, lutemos pela nossa igreja, sabendo onde estamos pisando, e aquela história vale para sempre, né? Avalia os frutos, a árvore pelos frutos que ela dá. E uma última dica. Quando falarem que você é católico, é um conservador, diga que é mesmo, quer conservar as coisas boas criadas por Deus. Quando falarem para você que você é evolucionista, diga que é. Você quer evoluir como pessoa para poder chegar ao nível de Cristo. Quando falarem para você que você é um liberal, diga que você é. Que você libera graças, bênçãos e
e vontade de Cristo para todos os seus irmãos, porque sua obrigação como filho de Deus é levar boa nova para todo mundo. Quando disserem que você é social, diga que é também, porque você acredita que todos merecem a salvação. Quando disserem que você é de direita, diga que você quer muito estar à direita de Deus, como Cristo. Quando disserem que você é de esquerda, não responde nada, porque a gente sabe quem estava à esquerda de Deus. Quando disserem que você acredita em obscurantismos e coisas que não se pode provar, diz que é o seu coração dominado pela fé em Cristo que te permite fazer isso, e reza para que a pessoa também consiga enxergar a mesma coisa que você. Mas não deixa de usar a cabeça, porque o próprio Jesus Cristo nos deu o dom do intelecto, ele que é a excelência da inteligência, o verbo de Deus, o logos, a sabedoria de Deus, porque é justamente por ela que a gente consegue enxergar tudo isso. Não é pelo coração, não. Pelo coração a gente consegue louvar adequadamente a Deus depois que a gente enxerga. E é por isso que São Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e entre o ouvido e o coração tem o cérebro. Portanto, a reação afetiva ela deve ser secundária à conversão real, e não o contrário. Por quê? Porque senão você fica uma massa de manobra emotiva na mão de quem pode pilotar Deus à sua imagem e semelhança, e não revelar Deus, que nos criou à imagem e semelhança dele. Fiquem com Deus, pessoal. Espero ter ficado fácil de compreender. Eu vou fazer esses quadrinhos com os dois mundos, lembrando que a radicalização do raciocínio não significa radicalização em nada no julgamento das pessoas. Por quê? Porque a pessoa que está de um lado, ora está de outro, ora está de outro, está de um, e nossa obrigação é trazer todos para esse lado por amor, por caridade e por arrependimento dos nossos próprios pecados, em reparação aos nossos próprios pecados e pecados dos outros. Portanto, nada de julgar o próximo e nada de agir aplicando essa regra ao outro, vilanizando o outro como se o outro fosse mal. As pessoas muitas vezes estão no escuro porque não enxergam a luz. E nós cristãos somos obrigados a ser luz, sal e fermento. Assim sejamos. Fiquem com Deus. Tchau.